o maior império do mundo, visto pelos olhos atuais. A ascensão, a queda, os conquistadores, os conquistados. Roma, o grande império. Olá, eu sou Joe Mantegna. Um antigo filósofo disse que todos os caminhos levavam a Roma. Na época, isso era correto. Há 2000 anos, todas as estradas levavam ao império mais poderoso conhecido pelo homem. A história do Império Romano começa com a lendária fundação da cidade por Rômulo e Remo. Continua com nomes como Júlio César, Antônio e Cleópatra, Espartaco e outros, grandes homens que a civilização já vira na época todo o seu brilho, bravura e brutalidade. Hoje, o History Channel e a Logon apresentam a República de Roma. A República de Roma. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Eles foram os homens e mulheres mais destacados de sua época, poderosos, apaixonados e inflexíveis. Dominaram durante mais de 1000 anos todo o mundo ocidental, conquistando inimigos, construindo cidades opulentas e vivendo suas vidas com uma grandeza decadente. O Império Romano sempre atraiu as fantasias do homem moderno. Hollywood recriou os palácios pagãos e as festas públicas. Suas conquistas cruéis e astuciosas. E sua insaciável sede de vida. Lembre-se, lembre-se, que não quero que me esqueça, por favor. Esquecer? Como? Sabe que jamais poderia esquecê-la. O verdadeiro Império Romano jamais poderia repetir-se. A antiga civilização estendia-se por 3 continentes, da Bretanha descendo para o norte da África, atravessando a Europa Ocidental e alcançando partes da Ásia, Oriente Médio e mais além. Foi um império que estabeleceu os padrões para a arquitetura, as leis e o poder militar. Mas foi o povo romano de inúmeros países e culturas que personificou o poder e a glória do próspero império que foi em uma época. As origens dessa civilização perdida baseiam-se no mito e na lenda. A maioria dos romanos acreditava que seus ancestrais surgiram ao longo das margens do rio Tibre, em uma região agora conhecida como Itália. No século 8 a.C., a filha do rei latino Númitor teve filhos gêmeos que se chamaram Rômulo e Remo. Mas o irmão do rei temia que as crianças um dia o expulsariam do trono real. Num gesto de ira, atirou as crianças no rio gelado. Diz a lenda que os gêmeos foram salvos por uma loba que amamentou-os, salvando-lhes a vida. Em 753 a.C., Rômulo e Remo eram adultos e estabeleceram as fundações de uma nova cidade chamada Roma. Mas o laço fraterno não durou muito tempo. Rômulo matou Remo durante uma briga de família, o que tornou Rômulo o único governador de Roma. Os seguidores de Rômulo estabeleceram-se em uma das 7 colinas que formavam a nova cidade. Estamos no limite do Palatino com o Capitólio atrás de nós e depois o rio. A Roma antiga tratava do relacionamento entre o rio Tigre e as montanhas em torno. O rio controlava o comércio norte-sul e as colinas formavam uma fortaleza natural, onde o povo se reunia para construir suas comunidades no topo das colinas.
Em tempos antigos, a Itália era uma região de grande diversidade cultural. Várias tribos, tais como os gregos, as sabinas e os latinos, acabaram por misturar-se, formando uma única raça, os romanos. Os primeiros romanos viviam em pequenas comunidades que cresceram, tornando-se cidades-estado. A maior parte desse povo primitivo vivia junto nessas cabanas de palha e eram governados por reis que vinham das famílias mais ricas. Mas 50 anos depois de Rômulo fundar sua cidade, uma tribo em ascensão conquistou as diversas comunidades, tornando-se a monarquia reinante. Eram os etruscos. O povo etrusco era sofisticado, criava pinturas e cerâmicas delicadas. Construía também túmulos elaborados, pois acreditavam na vida eterna depois da morte. Mas os etruscos também eram governadores brutais que lançavam o terror sobre os outros povos romanos. Em 509 a.C., depois de mais de 200 anos de opressão hostil, um grupo de aristocratas romanos expulsou a monarquia etrusca. Em seu lugar, criaram um novo tipo de governo, a República Romana, que viria a crescer muito além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa. Era o surgimento de uma nova era. Os dias dos reis tiranos terminaram. O poder não mais estava nas mãos de uma só pessoa. O novo governo era liderado por 2 cônsules. Esses magistrados dividiam o poder da República, fazendo leis e supervisionando os casos legais. A cada ano, novos cônsules eram eleitos por um comitê de senadores que tomavam as decisões sobre a política do governo. A República Romana tinha 2 classes de cidadãos: os plebeus, o povo romano em geral, composto de mercadores, artesãos, fazendeiros, e os patrícios, a classe de elite que detinha o poder político. A maior parte do que os romanos fizeram não foi planejada. Não havia convenção ou constituição, nem um único grande líder. Não havia documento escrito. A derrota do último rei etrusco significou o estabelecimento da República Romana. A maior ironia foi que os cônsules usaram como modelo o rei que tinham destronado. A única diferença é que passaram a ser 2. Os plebeus queixavam-se que o novo sistema de governo não era muito melhor do que o antigo, apesar de poderem agora votar. Mas somente os patrícios podiam candidatar-se aos cargos políticos. Em 471 a.C., os plebeus criaram uma tribuna para a qual 10 homens eram eleitos para representar sua classe contra qualquer opressão política exercida pelos cônsules ou pelos patrícios. Em 450 a.C., foi criado um sistema chamado de Lei das 12 Tábuas, para proteger os direitos de todos os cidadãos. Durante séculos, as leis tornaram-se uma profissão de muito prestígio. Cícero, um homem de família modestamente rica, tornou-se um dos celebrados homens. Os pais dele não eram nobres nem estavam no Senado. Cícero foi um dos poucos homens que se fez sozinho. É o advogado que todos querem, e em uma era em que todos são processados e sofrem vários litígios, Cícero é quem todos procuram, o que o torna extremamente valioso e um aliado de gente valiosa. Como um advogado moderno, Cícero era um habilidoso defensor público que representava o drama do acusado no tribunal. Durante seus julgamentos, chegou a contratar órfãos das ruas para posar como os filhos famintos de uma mulher que ele defendia contra o marido. Cícero dirigiu-se ao júri com as seguintes palavras: Hoje só me concentrarei na inocência de meu cliente. Portanto, ignorarei completamente que o promotor deste caso é um namorador infame, que bate na mulher e rouba de avós inocentes. Advogados famosos demonstravam seus méritos vencendo casos legais, mas a maioria dos romanos mostrava seu valor nos campos de batalha.
Do século V ao século II a.C., Roma expandira sua influência para além das fronteiras da Itália. Cada cônsul construíra um poderoso exército dividido entre legiões de homens de várias classes. As legiões romanas tornaram-se as máquinas de guerra mais poderosas que o mundo já vira. Em seus ataques iniciais para saquear as riquezas de outros territórios, esses soldados pretendiam romanizar o mundo. Com o tempo, os territórios conquistados tornaram-se províncias romanas. Com a expansão do Império Romano, as províncias são sempre importantes, pois trazem mais despojos. O sistema romano não é conquistar para fazer mais cidadãos romanos e taxá-los, e sim usurpar as províncias de tudo o que elas tenham, e toda essa riqueza termina em Roma. Já no século II a.C., o exército romano tinha conquistado a maior parte da bacia do Mediterrâneo, incluindo a Grécia, partes do norte da África, Espanha, Ásia e o Oriente Médio. Com o passar do tempo, os cônsules passaram a eleger governadores para supervisionar cada província. Mais tarde, a maioria do povo das províncias podia tornar-se cidadão romano. Quando os romanos conquistavam uma área, deixavam que os cidadãos desses locais conquistados participassem controladamente das futuras conquistas romanas. O que os romanos faziam de diferente dos povos do mundo antigo era não cobrar impostos. Em vez disso, pediam os filhos dos povos conquistados. Ou seja, os romanos pediam um certo número de soldados a cada ano para lutar em seu exército sob o comando romano. Mas também permitiam que os povos conquistados participassem do sucesso da guerra e os soldados que voltavam ficavam com os despojos, trazendo nova riqueza à comunidade. A maior parte dessa riqueza foi levada para Roma, a capital do Império. Entre os despojos havia estátuas e relevos de mármore que foram usados para decorar o Fórum, o centro cívico da cidade. Em 100 a.C., o Fórum fervilhava de atividade e animação. Oradores faziam discursos diante do prédio do Senado. Cidadãos rezavam e faziam sacrifícios nos vários templos públicos dedicados a seus deuses pagãos, como Júpiter, Minerva e Apolo. Se você entrasse no fórum, não veria o que geralmente se vê nos filmes, toda aquela brancura. Encontraria uma profusão de cores. Devemos nos lembrar também que Roma era uma cidade vertical. Os romanos inventaram os arranha-céus, que poderiam ter 4 ou 5 andares. Muita gente se esquece disso. Para construir essas cidades poderosas, Roma precisava de força humana. Então, muitos habitantes das terras conquistadas passavam a ser escravos. Estou diante das pedreiras de Siracusa, uma das maiores do mundo antigo. As pedreiras eram quebradas por golpes de mãos humanas que pertenciam a escravos, naturalmente. Os trabalhos mais perigosos eram feitos somente pelos escravos. Aqui era um lugar onde as pessoas trabalhavam até a morte. Sempre que pensarmos na antiguidade clássica, sempre que pensarmos no que foi produzido nas construções maravilhosas e na literatura, devemos nos lembrar que tudo foi baseado no trabalho escravo. E é apropriado que diante das pedreiras tenhamos um capitel esculpido na pedra para que vejamos a glória arquitetônica do mundo clássico, mas sempre pensemos no trabalho dos escravos. Em alguns períodos, esses escravos podiam ter toda a força do Império Romano focada neles. Das muitas revoltas de escravos nessa época, a maior delas aconteceu na Península Italiana. A rebelião foi instigada por um escravo chamado Espartaco, que era obrigado a lutar como gladiador, esporte perigoso, onde escravos lutavam contra escravos até a morte para a diversão pública. Como não queria mais arriscar a vida na arena como gladiador, Espartaco fugiu e conseguiu reunir dezenas de milhares de escravos para juntar forças com ele. Durante 2 anos, enfrentaram um exército romano,
e assaltaram zonas rurais italianas. A revolta do escravo Espartaco foi muito importante para que os romanos pensassem melhor nos escravos. Foi a revolta mais perigosa, que precisou de 2 ou 3 legiões romanas para abafá-la, e fez os romanos pensarem que aqueles escravos que viviam em suas casas e que eram tão maltratados por eles, poderiam assassiná-los durante o sono. A revolta de Espartacus causou um trauma enorme na Roma republicana. É um grande embaraço e humilhação, já que a ideia de escravos derrotando o exército romano parecia impossível. Para salvar as aparências, os cônsules romanos enviaram 2 de seus comandantes mais respeitados para caçar os rebeldes. Crasso, um general bastante rico, e Pompeu, um guerreiro valente, cujas conquistas militares concederam-lhe o título de Pompeu o Grande. Acredito que quando se é chamado de O Grande aos 25 anos de idade, isso definirá o seu caráter para o resto da vida. Ele não tinha a menor paciência com a forma do Senado, não vinha de uma família nobre, por isso precisava que amigos escrevessem para ele, explicando como o Senado funcionava. Em 72 a.C., Crasso, com a ajuda de Pompeu, comandou 40.000 homens para perseguir Espartaco e seus escravos renegados. Dentro de 1 ano, a maioria dos escravos tinha sido encurralada e morta. Mas Espartaco e 6.000 escravos foram aprisionados e crucificados. As cruzes percorriam quilômetros da Via Ápia, a principal estrada romana. A crucificação era uma forma comum de execução na antiguidade. E é evidente que os crucificados vivessem um tempo considerável nessa terrível agonia até morrer de sufocamento, pois era mais difícil fazer os movimentos de respiração. Depois de mortos, seus corpos apodreciam à beira das estradas como um aviso para outros. A revolta de Espartaco marcou a última guerra épica de escravos do mundo antigo. Crasso e Pompeu foram nomeados cônsules em Roma. Sua vitória concedeu-lhes um enorme controle do Senado. Mas com o tempo, Pompeu e Crasso perderiam seu poder para um homem que dominaria todo o mundo romano. No século I a.C., o Império Romano veria o surgimento de um dos maiores de seus líderes. Dizia-se que na guerra ninguém o ultrapassava, no amor ninguém o igualava. E com o tempo, o nome dele passou a simbolizar o poder absoluto. Seu nome de nascimento era Caio Júlio César. Seria conhecido como ditador do mundo mediterrâneo. Nasceu de uma família patrícia em 100 a.C. Seus pais eram disciplinadores severos que batiam frequentemente em seu filho para torná-lo um homem de verdade. César tornou-se um homem alto e musculoso, com nervos de aço. Sua vaidade física era abertamente expressa, assim como sua vontade insaciável de vencer. Com 18 anos, César alistou-se no exército e rapidamente alcançou a patente de comandante militar. Estava determinado a deixar sua marca em Roma e no mundo. Júlio César era guiado pela ambição pura e simples. É uma luta pelo poder, luta para sobrepujar Alexandre o Grande, que conquistara a maior parte do mundo conhecido até os 30 anos. Existe uma história famosa de Júlio César na Espanha que, vendo a estátua de Alexandre, caiu em prantos dizendo: "Já tenho 25 anos e ainda não conquistei nada." E acho que essa ambição era não apenas de ser o mais poderoso possível, mas também para a história, ficar acima de Alexandre o Grande. Júlio César exigia lealdade sem limites de seus soldados, que eram regiamente pagos por seus serviços. A primeira conquista militar de César foi capturar a Espanha em 61 a.C. Suas táticas brutais no campo de batalha tornaram-no uma ameaça perigosa ao Senado em Roma. Os senadores republicanos recompensaram César, ainda que com relutância, elegendo-o como um dos cônsulos de Roma.
Mas nem mesmo esse posto o satisfez. César queria ainda mais controle sobre o Senado, o qual considerava-o um senhor da guerra sedento de poder. Em 60 a.C., César pedia aos cônsules anteriores, Pompeu e Crasso, para formar uma liderança tripla para a República. Com o dinheiro de Crasso e a influência militar de Pompeu, César poderia vencer toda a oposição dos senadores. Os 3 homens criaram o primeiro triunvirato romano. César selou o tratado permitindo que Pompeu se casasse com sua filha Júlia. César mostrou ser tão astuto na arena política quanto era no campo de batalha. Posicionou-se como um homem do povo, percorrendo os bairros miseráveis de Roma para apoiar os pobres. Esse gesto não foi inspirado por sua virtude, e sim era um instrumento político usado contra os senadores conservadores, que ainda tratavam-no como um forasteiro. Ele era levado por seus próprios interesses, e não pelos interesses da República. Acredito que os cidadãos romanos representaram uma parte importante nas ambições políticas de César. Juntamente com o exército, representaram um elemento significativo na formação da base de seu poder. César sempre teve a certeza de que queria o apoio dos romanos e também de que estariam sempre do seu lado. Despendeu sempre um esforço considerável com certa frequência, organizando violentas demonstrações das multidões e garantindo que a cidade de Roma sempre o apoiaria. Os 3 governadores dividiram o império igualmente. Depois de estarem juntos por 1 ano, Crasso e Pompeu seguiram caminhos diferentes. Mas César usava agora sua influência política para fazer o que queria. Subornou os novos cônsules para que lhe dessem um exército grande o suficiente para conquistar toda a região, a França da atualidade. E durante 9 anos, de 58 a 50 a.C., chefiou várias legiões, invadindo a Gália, destruindo a oposição. Pelo caminho, César e seu exército tornaram-se extremamente ricos, tirando todas as riquezas da Gália. Mas o tributo em sofrimento humano era enorme. César foi responsável pela morte ou pela escravidão de mais de 1 milhão de pessoas. Os romanos nunca foram fáceis com inimigos derrotados, mas César sobrepujou-os. E se vemos César como um dos grandes homens da história, temos também que considerá-los um dos maiores assassinos. A conquista da Gália por César foi outro momento decisivo na história romana. Tinha ele, então, o exército e a riqueza tirada dos espólios de guerra para derrotar qualquer um que se opusesse a ele, inclusive seus antigos parceiros, Crasso e Pompeu, que invejavam seu sucesso. Crasso foi morto na Batalha de Carras, lutando contra os partas. Sua cabeça foi em seguida usada em uma peça grega por um rei partano. Em Roma, os 2 novos cônsules, no ano de 50 a.C., foram hostis a César. Pompeu chegou a distanciar-se dele, apoiando seus adversários no Senado. A crise surgiu por volta de 49, quando César quis voltar a Roma para concorrer ao Senado mais uma vez e seus oponentes não permitiram devido à sua ausência. Ele afirmou que aquilo era uma negação de seus direitos e em 49 invadiu a Itália. César declarou guerra civil a Roma. Seguiu com suas legiões até o Rubicão, rio que separava a Itália da Gália. Lá, César dirigiu-se a seus homens. Aceitemos isto como um sinal dos deuses. E vamos seguir seu chamado como vingança contra nossos inimigos traiçoeiros. A sorte está lançada. Em 49 a.C., César atravessou o Rubicão e tomou o controle da Itália. Pompeu dirigiu-se rapidamente a Roma e mobilizou seus homens em Farsália, na Grécia. César perseguiu seu antigo companheiro e lançou um ataque decisivo. Os homens de Pompeu, muitos dos quais intimidados pelas tropas de César, desertaram-no em droves. Depois de um golpe terrível, César foi vitorioso.
Pompeu, que sobrevivera ao banho de sangue, rapidamente fugiu para o Egito com César em seu encalço. Logo que chegou no porto da cidade de Alexandria, no Egito, César foi saudado por Ptolomeu XIII, o rei egípcio de 10 anos de idade, que presenteou-o com a cabeça de Pompeu. Um gesto de boa vontade dos cidadãos egípcios para o herói de Roma. O Egito era uma nação extremamente rica, muito valiosa, mas em grande anarquia política. Durante muitos anos, os romanos deixaram-no assim. E isso porque não confiavam em nenhum aristocrata romano em particular para negociar com o Egito. Era muito rico e muito perigoso. Quando César foi lá, viu a situação qual era e decidiu estabilizar o país. O Egito desejava a ajuda militar de Roma, mas César estava mais interessado em outro tipo de aliança. Logo, entraria em sociedade com a irmã do rei Ptolomeu. Seu nome era Cleópatra. Em 51 a.C., Júlio César encontrou-se no meio de uma rixa familiar. O rei egípcio Ptolomeu XII tinha deixado o trono para seu filho Ptolomeu XIII e sua filha Cleópatra, de 18 anos. Dos dois governadores, Cleópatra era mais capaz. Era uma mulher inteligente e muito instruída para sua época, e sentia-se perfeitamente confortável na companhia de homens poderosos. Mas a mentira e o engano graçavam dentro dos muros do palácio. Ptolomeu mandou exilar Cleópatra da cidade para ficar com todo o poder. Quando Cleópatra soube que César estava em Alexandria, decidiu que teria que encontrar-se com ele. A cidade ainda estava nas mãos hostis dos que apoiavam seu irmão. Então a rainha fez-se transportar para Alexandria, enrolada em um tapete oriental. César, então com 50 anos, ficou impressionado com a astúcia e a inteligência da rainha de 18 anos que surgiu diante dele. Os dois formaram uma aliança e, subsequentemente, derrotaram Ptolomeu e seus seguidores. César e Cleópatra iniciaram um tórrido caso de amor. Passaram semanas fazendo cruzeiros românticos ao pôr do sol, descendo o Nilo. Cleópatra logo ficou grávida do filho de César. Mas César teve que deixar sua amante egípcia. O dever o chamava para comandar outra guerra na Ásia Menor. Em 47 a.C., os exércitos de César venceram os Fárnaces na Batalha de Zela. Foi lá que ele disse sua frase famosa: Vini, vidi, vinci. Vim, vi e venci. Em 46 a.C., César entrou de novo em Roma em triunfo. Cleópatra e seu filho, a quem ela deu o nome de Cesário, acompanharam-no. O povo romano proclamou o herói de 54 anos como ditador de Roma, um posto que os cidadãos votavam somente em tempos de guerra civil ou outra crise política. Enquanto César estava sendo homenageado, sua nova amante Cleópatra era olhada com desconfiança. Cleópatra era vista como uma ameaça à sociedade romana porque era oposta a tudo o que era decente para uma romana. Era conhecida por sua libertinagem e práticas sexuais. Era como se a matrona romana, sólida em seu lar romano, fosse ameaçada por essa sereia oriental. Cleópatra era uma notícia ruim. Não era a primeira vez que César tinha uma amante. Apesar de ser casado com a terceira esposa, Calpurnia, o adultério era legal para os homens, desde que a mulher não fosse casada, e César usufruía de todas as vantagens de suas liberdades. Júlio César, além de ser um grande político, um grande militar e um grande administrador, parece também ter sido um grande mulherengo. Sua reputação com as mulheres era tão grande que, em seus últimos dias, havia uma proposta para que César tivesse o direito de ter relacionamento sexual com qualquer mulher que escolhesse, com quantas quisesse. E isto, mesmo podendo não ser verdade, é um reflexo da reputação de César. Acho que César deve ter sido um homem muito sensual.
Existe uma história de que, quando estava em campanha, quando entravam em uma cidade, os soldados cantavam "Homens, tranquem suas mulheres, pois César está chegando". Acredito que um homem com um poder tão extraordinário quanto César é uma proposta atraente para muitas mulheres. Maior do que seu amor pelas mulheres, César tinha uma tremenda tendência para exibir seu poder. Ignorando a aprovação do Senado, lançou vários programas de reformas, inclusive o cancelamento das dívidas dos fazendeiros. Intelectual e visionário, instituiu também o calendário juliano com 365 e um quarto de dias. O mês de julho foi uma homenagem a si próprio. As classes mais desprivilegiadas de Roma aplaudiam seus esforços para melhorar suas vidas. Para elas, nada do que ele fazia era errado. Em 45 a.C., em uma demonstração de gratidão sem precedentes, os cidadãos romanos votaram para que César fosse nomeado ditador por toda a sua vida. César passou a ser então uma ameaça maior para o antigo formato romano, principalmente para os senadores, que temiam por ele estar com muito poder em mãos. Acredito que César tenha sido um grande político e parlamentar. Parece não existir outro como ele na história. Mas quando tornou-se ditador, deve ter havido uma mudança em sua personalidade que imagino acontecer com um homem que atinge tanta glória e magnitude que começa a subestimar instituições como o Senado e a República, pensando talvez que seja melhor que eles. O uso discriminado do poder exibido por César acabaria causando-lhe dano. Um grupo de senadores, liderado por Cássio e o melhor amigo de César, Bruto, planejaram acabar com ele. A esposa de César, Calpurnia, prevenira-o quanto a um sonho que tivera em que o vira assassinado, mas ele ignorou seu aviso. E nos idos de março, em 44 a.C., César dirigiu-se para o Senado. Entrou despreocupadamente em suas câmaras, ignorando o perigo que corria. E, subitamente, os assassinos atacaram. Um grupo de senadores esfaqueou César repetidamente com suas adagas. O ato violento foi apavorante e brutal. Depois de suportar 27 golpes fatais, César finalmente cobriu o rosto com sua toga para que ninguém o visse morrer. A notícia da morte de César provocou caos nas ruas de Roma. Os assassinos saíram das câmaras do Senado gritando liberdade. Mas muitos dos seguidores de César ficaram revoltados com aquele crime. Marco Antônio, representante de César na época, fez um discurso emocionado diante do povo romano, apelando para que dessem um funeral público a um líder caído. O discurso de Marco Antônio foi tal que a multidão, quando viu o corpo de César assassinado, carregou-o e decidiu cremá-lo eles mesmos. Então levaram seu corpo para a outra ponta do fórum e cremaram-no ali mesmo. Logo depois, um culto popular foi crescendo em torno do local onde o corpo fora cremado. Foi elevado um monumento. E se entrarem lá, verão os vestígios do altar que é venerado até os dias de hoje pelos romanos, ou pelo menos alguns romanos. Flores são colocadas na sepultura, celebrando principalmente os idos de março, pelos monarquistas que reverenciam a memória de César, o ditador. Na morte, César tornou-se um ícone romano, apesar de seus detratores. Foram construídos templos em seu nome, onde ele aparecia como chefe sacerdote ou sumo pontífice. Foi mesmo declarado um deus por alguns. Acredito que César simboliza uma coisa boa e uma ruim. Simboliza o novo estado político do Império Romano, a ideia de um império governado por um imperador. E então todos os imperadores até Justiniano denominaram-se César, e Júlio César tornou-se algo que também é uma ameaça aos imperadores romanos subsequentes. Lembram-se de que na luta para tornar-se um monarca, Júlio César foi brutalmente assassinado. Essa imagem paira como uma nuvem negra sobre os imperadores nos 6 séculos que se seguem. César ajudou a romanizar o mundo, mas também deixou a República Romana em desordem.
A insurreição dentro do Senado causou uma paralisação no governo. Ainda havia o problema de como cuidar daquela população crescente. A República precisava urgentemente de um novo líder. Em meio ao caos que acompanhou o assassinato de Júlio César em 44 a.C., toda Roma estava ansiosa para descobrir quem poderia ser seu sucessor. Cleópatra teve o único filho de César, Cesário. Marco Antônio, o assistente de César, apresentou-se como seu herdeiro de direito. Mas até na morte, César manejava a política romana. Em seu testamento, adotava póstumamente o neto de sua irmã. O desconhecido Caio Otávio, de 19 anos, seria o herdeiro dos bens de César e de Roma. Ele só descobre que é adotado quando César é assassinado e está no testamento. Foi preciso muita coragem para reclamar em Roma sua herança. Mas ele foi e imediatamente começou a fazer politicagem e a insinuar-se com as tropas, fazendo um jogo duplo contra Marco Antônio por um lado e contra os conservadores por outro. Portanto, vemos Otávio, que começou sua carreira como um jovem demagogo usando apenas um nome para controlar o exército. Otávio, mais conhecido como Otaviano, era um adolescente fraco e mimado. Muito inexperiente quanto a assuntos do governo. Teve que enfrentar imediatamente a oposição de Marco Antônio, um impetuoso comandante militar que provara sua lealdade a César em várias batalhas importantes. Mas Antônio também possuía um lado inquieto. Antônio tinha uma grande reputação de uma vida agitada, de gostar de orgias, bebidas, todas as violências noturnas, atividades sexuais tanto com homens quanto com mulheres. O grande orador político Cícero atacou violentamente Antônio contra todos os aspectos de sua vida privada e pública, chamando-o de garoto bêbado, lixo levado pelo sexo. Em uma reunião política pela manhã, Antônio estava tão bêbado e de ressaca pelos excessos extraordinários da noite anterior que foi ainda bêbado à reunião e, não resistindo, vomitou em sua toga no meio dela. Otaviano usou certa vez o comportamento desregrado de Antônio em seu favor. O adolescente era ambicioso e esperto. Percebeu que teria que fazer uma aliança com Marco Antônio para ter o poder total sobre o império. Otaviano planejou seu futuro. Criou o segundo triunvirato romano, dividindo o poder com Marco Antônio e Emílio Lépido, que tinha sido um governador de província. Lépido logo caiu da coalizão, deixando Otaviano e Antônio dividindo o império. Otaviano ficou responsável pelas províncias do oeste, que incluía a Espanha, a Itália e a Gália. Marco Antônio encarregou-se das províncias do norte da África e da Ásia. Seguindo os passos de César, Antônio em seguida formou uma aliança com a rainha egípcia Cleópatra. Então houve o primeiro grande encontro entre Antônio e Cleópatra, que aconteceu no que hoje é a costa sul da Turquia. Cleópatra agora era uma mulher muito mais experiente do que quando conheceu César. Subiu o rio em um grande barco decorado com ouro e cortinas púrpuras. Estava vestida como a deusa Vênus. Havia músicos e perfumes e ela seguiu o rio ao encontro de Antônio. Um grande espetáculo. Seus remadores acariciavam as águas com remos de prata que mergulhavam ao ritmo da música das flautas. Plutarco. Cleópatra já não chorava a perda de Júlio César. A rainha egípcia apaixonou-se loucamente pelo ambicioso Marco Antônio. Com seu relacionamento com Júlio César,
Cleópatra aprendeu não somente sobre o amor, mas também a manipular poderosos generais romanos. Aprendeu um catálogo de exercícios sexuais e políticos que fizeram com que conquistasse Marco Antônio. Naturalmente, essas coisas são bilaterais e o fato importante sobre Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra é que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se apaixonavam ou se iam para a cama juntos, sabiam o que faziam. Foram relacionamentos entre indivíduos poderosos que conheciam bem o jogo. A ligação entre Antônio e Cleópatra é uma das mais celebradas de toda a história. Mas o mais interessante é que Antônio saiu do Egito depois disso e não viu mais Cleópatra durante 4 anos. Naturalmente, ele não estava apaixonado por ela. Na verdade, ele casou-se nesse período com Otávia, a irmã de Otaviano. Marco Antônio tinha a esperança de que seu casamento com Otávia garantisse a lealdade de Otaviano. Mas Antônio deixou a esposa e voltou para Alexandria para selar um acordo político com Cleópatra. Os 2 amantes planejaram afastar o jovem Otaviano e governar o mundo ocidental juntos. No entanto, essa parceria deu a Otaviano a oportunidade que ele estava esperando. Espalhou então uma campanha de propaganda sem piedade. Disse que Cleópatra lançara um encanto sobre Marco Antônio, que os 2 amantes passavam tempo em grandes banquetes e orgias, que Marco Antônio desejava dar a ela metade do mundo romano. A campanha de Otaviano funcionou. Os cidadãos romanos apoiariam sua decisão de declarar guerra a Antônio e Cleópatra. Na Batalha do Átio, em 31 a.C., os militares de Otaviano derrotaram os navios de Antônio e Cleópatra no mar Mediterrâneo. Os 2 amantes conseguiram escapar incólumes da batalha naval e retiraram-se para o Egito. Mas Antônio e Cleópatra sabiam que os homens de Otaviano iriam atrás deles. Em seu ato final, Antônio recolheu-se em sua câmara e mergulhou sua própria espada no peito. Seu suicídio foi lento e penoso. Quando Cleópatra soube que Antônio tinha tirado a vida, decidiu terminar com a dela. A rainha egípcia enrolou uma cobra venenosa no braço e recebeu a picada letal. Resumindo, tanto Marco Antônio quanto Cleópatra suicidaram-se para preservar suas reputações. Teria sido muito pior para eles se, por exemplo, aparecessem para o triunfo de Otaviano em Roma. Os 2 fizeram a saída mais decente, mais nobre do palco político, dentro das circunstâncias. Com Antônio e Cleópatra mortos, os capangas de Otaviano assassinaram o único filho de César, Cesário. Então, não restava mais ninguém no caminho de Otaviano. A República Romana tinha desmoronado. Em seu lugar, Otaviano ajudou a estabelecer um novo governo, o Império Romano. Otaviano viu seu sonho realizar-se. Tornou-se o primeiro e único imperador da nação mais poderosa que o mundo antigo conhecera. Otaviano subiu ao trono de Roma em um momento dramático. Recebeu um novo título, Augusto, que significava semidivino. Para o povo romano, Otaviano tornou-se a figura de um deus na terra. Seu poder e prestígio levaram o império a uma era do ouro, um período de possibilidades sem fim, quando ser um romano significava ser tudo.
que invejavam seu sucesso. Crasso foi morto na Batalha de Carras, lutando contra os partas. Sua cabeça foi em seguida usada em uma peça grega por um rei partano. Em Roma, os dois novos cônsules, no ano de 50 a.C., foram hostis a César. Pompeu chegou a distanciar-se dele, apoiando seus adversários no Senado. A crise surgiu por volta de 49, quando César quis voltar a Roma para concorrer ao Senado mais uma vez e seus oponentes não permitiram devido à sua ausência. Ele afirmou que aquilo era uma negação de seus direitos e, em 49, invadiu a Itália. César declarou guerra civil a Roma. Seguiu com suas legiões até o Rubicão, rio que separava a Itália da Gália. Lá, César dirigiu-se a seus homens. Aceitemos isto como um sinal dos deuses. E vamos seguir seu chamado como vingança contra nossos inimigos traiçoeiros. A sorte está lançada. Em 49 a.C., César atravessou o Rubicão e tomou o controle da Itália. Pompeu dirigiu-se rapidamente a Roma e mobilizou seus homens em Farsália, na Grécia. César perseguiu seu antigo companheiro e lançou um ataque decisivo. Os homens de Pompeu, muitos dos quais intimidados pelas tropas de César, desertaram-no em droves. Depois de um golpe terrível, César foi vitorioso. Pompeu, que sobrevivera ao banho de sangue, rapidamente fugiu para o Egito com César em seu encalço. Logo que chegou no porto da cidade de Alexandria, no Egito, César foi saudado por Ptolomeu XIII, o rei egípcio de 10 anos de idade, que presenteou-o com a cabeça de Pompeu. Um gesto de boa vontade dos cidadãos egípcios para o herói de Roma. O Egito era uma nação extremamente rica, muito valiosa, mas em grande anarquia política. Durante muitos anos, os romanos deixaram-no assim. E isso porque não confiavam em nenhum aristocrata romano em particular para negociar com o Egito. Era muito rico e muito perigoso. Quando César foi lá, viu a situação qual era e decidiu estabilizar o país. O Egito desejava a ajuda militar de Roma, mas César estava mais interessado em outro tipo de aliança. Logo, entraria em sociedade com a irmã do rei Ptolomeu. Devemos nos lembrar que tudo foi baseado no trabalho escravo. E é apropriado que diante das pedreiras tenhamos um capitel esculpido na pedra para que vejamos a glória arquitetônica do mundo clássico, mas sempre pensemos no trabalho dos escravos. Em alguns períodos, esses escravos podiam ter toda a força do Império Romano focada neles. Das muitas revoltas de escravos nessa época, a maior delas aconteceu na Península Italiana. A rebelião foi instigada por um escravo chamado Espartaco, que era obrigado a lutar como gladiador, esporte perigoso, onde escravos lutavam contra escravos até a morte para a diversão pública. Como não queria mais arriscar a vida na arena como gladiador, Espartaco fugiu e conseguiu reunir dezenas de milhares de escravos para juntar forças com ele. Durante 2 anos, enfrentaram um exército romano e assaltaram zonas rurais italianas. A revolta do escravo Espartaco foi muito importante para que os romanos pensassem melhor nos escravos. Foi a revolta mais perigosa, que precisou de 2 ou 3 legiões romanas para abafá-la, e fez os romanos pensarem que aqueles escravos que viviam em suas casas e que eram tão maltratados por eles, poderiam assassiná-los durante o sono. A revolta de Espartacus causou um trauma enorme na Roma republicana. É um grande embaraço e humilhação, já que a ideia de escravos derrotando o exército romano parecia impossível. Para salvar as aparências, os cônsules romanos enviaram 2 de seus comandantes mais respeitados para caçar os rebeldes. Crasso, um general bastante rico, e Pompeu,
um guerreiro valente, cujas conquistas militares concederam-lhe o título de Pompeu o Grande. Acredito que quando se é chamado de O Grande aos 25 anos de idade, isso definirá o seu caráter para o resto da vida. Ele não tinha a menor paciência com a forma do Senado, não vinha de uma família nobre, por isso precisava que amigos escrevessem para ele, explicando como o Senado funcionava. Em 72 a.C., Crasso, com a ajuda de Pompeu, comandou 40.000 homens para perseguir Espartaco e seus escravos renegados. Dentro de um ano, a maioria dos escravos tinha sido encurralada e morta. Mas Espartaco e 6.000 escravos foram aprisionados e crucificados. As cruzes percorriam quilômetros da Via Ápia, a principal estrada romana. A crucificação era uma forma comum de execução na antiguidade. E é evidente que os crucificados vivessem um tempo considerável nessa terrível agonia até morrer de sufocada neles. Das muitas revoltas de escravos nessa época, a maior delas aconteceu na Península Italiana. A rebelião foi instigada por um escravo chamado Espartaco, que era obrigado a lutar como gladiador, esporte perigoso, onde escravos lutavam contra escravos até a morte para diversão pública. Como não queria mais arriscar a vida na arena como gladiador, Espartaco fugiu e conseguiu reunir dezenas de milhares de escravos para juntar forças com ele. Durante 2 anos, enfrentaram um exército romano e assaltaram zonas rurais italianas. A revolta do escravo Espartaco foi muito importante para que os romanos pensassem melhor nos escravos. Foi a revolta mais perigosa, que precisou de 2 ou 3 legiões romanas para abafá-la, e fez os romanos pensarem que aqueles escravos que viviam em suas casas e que eram tão maltratados por eles, poderiam assassiná-los durante o sono. And perhaps wanted to murder them in their beds. A revolta de Espartacus causou um trauma enorme na Roma republicana. É um grande embaraço e humilhação, já que a ideia de escravos derrotando o exército romano parecia impossível. Para salvar as aparências, os cônsules romanos enviaram 2 de seus comandantes mais respeitados para caçar os rebeldes. Crasso, um general bastante rico, e Pompeu, um guerreiro valente, cujas conquistas militares concederam-lhe o título de Pompeu o Grande. Acredito que quando se é chamado de O Grande aos 25 anos de idade, isso definirá o seu caráter para o resto da vida. Ele não tinha a menor paciência com a forma do Senado, não vinha de uma família nobre, por isso precisava que amigos escrevessem para ele, explicando como o Senado funcionava. Em 72 a.C., Crasso, com a ajuda de Pompeu, comandou 40.000 homens para perseguir Espartaco e seus escravos renegados. Dentro de um ano, a maioria dos escravos tinha sido encurralada e morta. Mas Espartaco e 6.000 escravos foram aprisionados e crucificados. As cruzes percorriam quilômetros da Via Ápia, a principal estrada romana. A crucificação era uma forma comum de execução na antiguidade. E é evidente que os crucificados vivessem um tempo considerável nessa terrível agonia até morrer de sufocamento, pois era mais difícil fazer os movimentos de respiração. Depois de mortos, seus corpos apodreciam à beira das estradas como um aviso para outros. A revolta de Espartaco marcou a última guerra épica de escravos do mundo antigo. Crasso e Pompeu foram nomeados cônsules em Roma. Sua vitória concedeu, salvando-lhes a vida. Em 753 a.C., Rômulo e Remo eram adultos e estabeleceram as fundações de uma nova cidade chamada Roma. Mas o laço fraterno não durou muito tempo. Rômulo matou Remo durante uma briga de família, o que tornou Rômulo o único governador de Roma. Os seguidores de Rômulo estabeleceram-se em uma das 7 colinas que formavam a nova cidade. Estamos no limite do Palatino com o Capitólio atrás de nós, e depois o rio. A Roma antiga tratava do relacionamento entre o rio Tigre e as montanhas em torno.
O rio controlava o comércio norte-sul e as colinas formavam uma fortaleza natural, onde o povo se reunia para construir suas comunidades no topo das colinas. Em tempos antigos, a Itália era uma região de grande diversidade cultural. Várias tribos, tais como os gregos, as sabinas e os latinos, acabaram por misturar-se, formando uma única raça, os romanos. Os primeiros romanos viviam em pequenas comunidades que cresceram, tornando-se cidades-estado. A maior parte desse povo primitivo vivia junto nessas cabanas de palha e eram governados por reis que vinham das famílias mais ricas. Mas 50 anos depois de Rômulo fundar sua cidade, uma tribo em ascensão conquistou as diversas comunidades, tornando-se a monarquia reinante. Eram os etruscos. O povo etrusco era sofisticado, criava pinturas e cerâmicas delicadas. Construía também túmulos elaborados, pois acreditavam na vida eterna depois da morte. Mas os etruscos também eram governadores brutais que lançavam o terror sobre os outros povos romanos. Em 509 a.C., depois de mais de 200 anos de opressão hostil, um grupo de aristocratas romanos expulsou a monarquia etrusca. Em seu lugar, criaram um novo tipo de governo, a República Romana, que viria a crescer muito além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa. Era o surgimento de uma nova era. Os dias dos reis tiranos terminaram. O poder não mais estava nas mãos de uma só pessoa. O novo governo era liderado por 2 cônsules. Esses magistrados dividiam o poder da república, fazendo leis e supervisionando os casos legais. A cada ano, novos cônsules eram eleitos por um comitê de... Que Roma era uma cidade vertical. Os romanos inventaram os arranha-céus, que poderiam ter 4 ou 5 andares. Muita gente se esquece disso. Para construir essas cidades poderosas, Roma precisava de força humana. Então, muitos habitantes das terras conquistadas passavam a ser escravos. Estou diante das pedreiras de Siracusa, uma das maiores do mundo antigo. As pedreiras eram quebradas por golpes de mãos humanas que pertenciam a escravos, naturalmente. Os trabalhos mais perigosos eram feitos somente pelos escravos. Aqui era um lugar onde as pessoas trabalhavam até a morte. Sempre que pensarmos na antiguidade clássica, sempre que pensarmos no que foi produzido, nas construções maravilhosas e na literatura, devemos nos lembrar que tudo foi baseado no trabalho escravo. E é apropriado que diante das pedreiras tenhamos um capitel esculpido na pedra para que vejamos a glória arquitetônica do mundo clássico, mas sempre pensemos no trabalho dos escravos. Em alguns períodos, esses escravos podiam ter toda a força do Império Romano focada neles. Das muitas revoltas de escravos nessa época, a maior delas aconteceu na Península Italiana. A rebelião foi instigada por um escravo chamado Espartaco, que era obrigado a lutar como gladiador, esporte perigoso, onde escravos lutavam contra escravos até a morte para a diversão pública. Como não queria mais arriscar a vida na arena como gladiador, Espartaco fugiu e conseguiu reunir dezenas de milhares de escravos para juntar forças com ele. Durante 2 anos, enfrentaram um exército romano e assaltaram zonas rurais italianas. A revolta do escravo Espartaco foi muito importante para que os romanos pensassem melhor nos escravos. Foi a revolta mais perigosa, que precisou de 2 ou 3 legiões romanas para abafá-la, e fez os romanos pensarem que aqueles escravos que viviam em suas casas e que eram tão maltratados por eles, poderiam assassiná-los durante o sono. A revolta de Espartacus causou um trauma enorme na Roma republicana. É um grande embaraço e humilhação, já que a ideia de escravos derrotando o exército romano parecia impossível. Para salvar as aparências, os cônsules romanos enviaram 2 de seus comandantes mais respeitados para caçar os rebeldes. Crasso, um general bastante rico, e Pompeu,
um guerreiro valente cujas conquistas militares concederam-lhe o título de Pompeu o Grande. Acredito que César tenha sido um grande político e parlamentar. Parece não existir outro como ele na história. Mas quando tornou-se ditador, deve ter havido uma mudança em sua personalidade que imagino acontecer com um homem que atinge tanta glória e magnitude que começa a subestimar instituições como o Senado e a República, pensando talvez que seja melhor que eles. O uso discriminado do poder exibido por César acabaria causando-lhe dano. Um grupo de senadores, liderado por Cássio e o melhor amigo de César, Bruto, planejaram acabar com ele. A esposa de César, Calpurnia, prevenira-o quanto a um sonho que tivera em que o vira assassinado, mas ele ignorou seu aviso. E nos idos de março, em 44 a.C., César dirigiu-se para o Senado. Entrou despreocupadamente em suas câmaras, ignorando o perigo que corria. E, subitamente, os assassinos atacaram. Um grupo de senadores esfaqueou César repetidamente com suas adagas. O ato violento foi apavorante e brutal. Depois de suportar 27 golpes fatais, César finalmente cobriu o rosto com sua toga para que ninguém o visse morrer. A notícia da morte de César provocou caos nas ruas de Roma. Os assassinos saíram das câmaras do Senado gritando liberdade. Mas muitos dos seguidores de César ficaram revoltados com aquele crime. Marco Antônio, representante de César na época, fez um discurso emocionado diante do povo romano, apelando para que dessem um funeral público a um líder caído. O discurso de Marco Antônio foi tal que a multidão, quando viu o corpo de César assassinado, carregou-o e decidiu cremá-lo eles mesmos. Então levaram seu corpo para a outra ponta do fórum e cremaram-no ali mesmo. Logo depois, um culto popular foi crescendo em torno do local onde o corpo fora cremado. Foi elevado um monumento. E se entrarem lá, verão os vestígios do altar que é venerado até os dias de hoje pelos romanos, ou pelo menos alguns romanos. Flores são colocadas na sepultura, celebrando principalmente os idos de março, pelos monarquistas que reverenciam a memória de César, o ditador. Na morte, César tornou-se um ícone romano, apesar de seus detratores. Foram construídos templos em seu nome, onde ele aparecia como chefe sacerdote ou sumo pontífice. Foi mesmo declarado um deus por alguns. Acredito que César simboliza uma coisa boa e uma ruim. Simboliza o novo estado político do Império Romano, a ideia das estradas como um aviso para outros. A revolta de Espartaco marcou a última guerra épica de escravos do mundo antigo. Crasso e Pompeu foram nomeados cônsules em Roma. Sua vitória concedeu-lhes um enorme controle do Senado. Mas com o tempo, Pompeu e Crasso perderiam seu poder para um homem que dominaria todo o mundo romano. No século I a.C., o Império Romano veria o surgimento de um dos maiores de seus líderes. Dizia-se que na guerra ninguém o ultrapassava, no amor ninguém o igualava. E com o tempo, o nome dele passou a simbolizar o poder absoluto. Seu nome de nascimento era Caio Júlio César. Seria conhecido como ditador do mundo mediterrâneo. Nasceu de uma família patrícia em 100 a.C. Seus pais eram disciplinadores severos que batiam frequentemente em seu filho para torná-lo um homem de verdade. César tornou-se um homem alto e musculoso, com nervos de aço. Sua vaidade física era abertamente expressa, assim como sua vontade insaciável de vencer. Com 18 anos, César alistou-se no exército e rapidamente alcançou a patente de comandante militar. Estava determinado a deixar sua marca em Roma e no mundo.
Júlio César era guiado pela ambição pura e simples. É uma luta pelo poder, luta para sobrepujar Alexandre o Grande, que conquistara a maior parte do mundo conhecido até os 30 anos. Existe uma história famosa de Júlio César na Espanha que, vendo a estátua de Alexandre, caiu em prantos dizendo: "Já tenho 25 anos e ainda não conquistei nada, e acho que essa ambição era não apenas de ser o mais poderoso possível, mas também para a história, ficar acima de Alexandre o Grande." Júlio César exigia lealdade sem limites de seus soldados, que eram regiamente pagos por seus serviços. A primeira conquista militar de César foi capturar a Espanha em 61 a.C. Suas táticas brutais no campo de batalha tornaram-no uma ameaça perigosa ao Senado em Roma. Os senadores republicanos recompensaram César, ainda que com relutância, elegendo-o como um dos cônsulos de Roma. Mas nem mesmo esse posto o satisfez. César queria ainda mais controle sobre o Senado, o qual considerava-o um senhor da guerra sendo unido. Cleópatra logo ficou grávida do filho de César. Mas César teve que deixar sua amante egípcia. O dever o chamava para comandar outra guerra na Ásia Menor. Em 47 a.C., os exércitos de César venceram os Fárnaces na Batalha de Zela. Foi lá que ele disse sua frase famosa: "Vini, vidi, vinci". Vim, vi e venci. Em 46 a.C., César entrou de novo em Roma em triunfo. Cleópatra e seu filho, a quem ela deu o nome de Cesário, acompanharam-no. O povo romano proclamou o herói de 54 anos como ditador de Roma, um posto que os cidadãos votavam somente em tempos de guerra civil ou outra crise política. Enquanto César estava sendo homenageado, sua nova amante Cleópatra era olhada com desconfiança. Cleópatra era vista como uma ameaça à sociedade romana porque era oposta a tudo o que era decente para uma romana. Era conhecida por sua libertinagem e práticas sexuais. Era como se a matrona romana, sólida em seu lar romano, fosse ameaçada por essa sereia oriental. Cleópatra era uma notícia ruim. Não era a primeira vez que César tinha uma amante. Apesar de ser casado com a terceira esposa, Calpurnia, o adultério era legal para os homens, desde que a mulher não fosse casada, e César usufruía de todas as vantagens de suas liberdades. Júlio César, além de ser um grande político, um grande militar e um grande administrador, parece também ter sido um grande mulherengo. Sua reputação com as mulheres era tão grande que, em seus últimos dias, havia uma proposta para que César tivesse o direito de ter relacionamento sexual com qualquer mulher que escolhesse, com quantas quisesse. E isto, mesmo podendo não ser verdade, é um reflexo da reputação de César. Acho que César deve ter sido um homem muito sensual. Existe uma história de que, quando estava em campanha, quando entravam em uma cidade, os soldados cantavam "Homens, tranquem suas mulheres, pois César está chegando". Acredito que um homem com um poder tão extraordinário quanto César é uma proposta atraente para muitas mulheres. Maior do que seu amor pelas mulheres, César tinha uma tremenda tendência para exibir seu poder. Ignorando a aprovação do Senado, lançou vários programas de reformas, inclusive o cancelamento das... A Roma antiga tratava do relacionamento entre o rio Tigre e as montanhas em torno. O rio controlava o comércio norte-sul e as colinas formavam uma fortaleza natural, onde o povo se reunia para construir suas comunidades no topo das colinas. Em tempos antigos, a Itália era uma região de grande diversidade cultural. Várias tribos, tais como os gregos, as sabinas e os latinos, acabaram por misturar-se, formando uma única raça, os romanos.
Os primeiros romanos viviam em pequenas comunidades que cresceram, tornando-se cidades-estado. A maior parte desse povo primitivo vivia junto nessas cabanas de palha e eram governados por reis que vinham das famílias mais ricas. Mas 50 anos depois de Rômulo fundar sua cidade, uma tribo em ascensão conquistou as diversas comunidades, tornando-se a monarquia reinante. Eram os etruscos. O povo etrusco era sofisticado, criava pinturas e cerâmicas delicadas. Construía também túmulos elaborados, pois acreditavam na vida eterna depois da morte. Mas os etruscos também eram governadores brutais que lançavam o terror sobre os outros povos romanos. Em 509 a.C., depois de mais de 200 anos de opressão hostil, um grupo de aristocratas romanos expulsou a monarquia etrusca. Em seu lugar, criaram um novo tipo de governo, a República Romana, que viria a crescer muito além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa. Era o surgimento de uma nova era. Os dias dos reis tiranos terminaram. O poder não mais estava nas mãos de uma só pessoa. O novo governo era liderado por 2 cônsules. Esses magistrados dividiam o poder da república, fazendo leis e supervisionando os casos legais. A cada ano, novos cônsules eram eleitos por um comitê de senadores que tomavam as decisões sobre a política do governo. A República Romana tinha 2 classes de cidadãos: os plebeus, o povo romano em geral, composto de mercadores, artesãos, fazendeiros, e os patrícios, a classe de elite que detinha o poder político. A maior parte do que os romanos fizeram não foi planejada. Não havia convenção ou constituição, nem um único grande líder. Não havia documento escrito. A derrota do último rei etrusco significou a República de Roma. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Eles foram os homens e mulheres mais destacados de sua época, poderosos, apaixonados e inflexíveis. Dominaram durante mais de 1000 anos todo o mundo ocidental, conquistando inimigos, construindo cidades opulentas e vivendo suas vidas com uma grandeza decadente. O Império Romano sempre atraiu as fantasias do homem moderno. Hollywood recriou os palácios pagãos e as festas públicas. Suas conquistas cruéis e astuciosas. E sua insaciável sede de vida. Lembre-se, lembre-se, que não quero que me esqueça, por favor. Esquecer? Como? Sabe que jamais poderia esquecê-la. O verdadeiro Império Romano jamais poderia repetir-se. A antiga civilização estendia-se por 3 continentes, da Bretanha descendo para o norte da África, atravessando a Europa Ocidental e alcançando partes da Ásia, Oriente Médio e mais além. Foi um império que estabeleceu os padrões para a arquitetura, as leis e o poder militar. Mas foi o povo romano de inúmeros países e culturas que personificou o poder e a glória do próspero império que foi em uma época. As origens dessa civilização perdida baseiam-se no mito e na lenda. A maioria dos romanos acreditava que seus ancestrais surgiram ao longo das margens do rio Tibre, em uma região agora conhecida como Itália. No século 8 a.C., a filha do rei latino Númitor teve filhos gêmeos que se chamaram Rômulo e Remo. Mas o irmão do rei temia que as crianças um dia o expulsariam do trono real. Num gesto de ira, atirou as crianças no rio gelado. Diz a lenda que os gêmeos foram salvos por uma loba que amamentou-os, salvando-lhes a vida.
Em 753 a.C., Rômulo e Remo eram adultos e estabeleceram as fundações de uma nova cidade chamada Roma. Mas o laço fraterno não durou muito tempo. Rômulo matou Remo durante uma briga de família, o que tornou Rômulo o único governador de Roma. Os seguidores de Rômulo estavam